A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Fala galera linda, sou professor de português na EMEF, professora Maria Helena Faria Lima. Volte a estudar, estamos com matrículas abertas para o EJA modular. Estude as segundas séries em apenas um ano. Terceiras e quartas séries, segunda etapa. Quintas e sextas séries, terceira etapa. Sétimas e oitavas séries, quarta etapa. Horários reduzidos, período noturno, sala de leitura, informática, uma equipe excelente e experiente em educação de jovens e adultos, curso 100% gratuito. Cadastre já no link bit.ly/EJA Faria Lima. Dúvidas? Entre em contato nos telefones 2212-6942, 2201-5241. Contamos com a sua matrícula. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e diácono na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição sobre o tema A Liderança de Josué. Texto principal: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué, capítulo 1, versículo 6. Resumo da lição. O líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. Leitura semanal. Olhar para Jesus, a fidelidade de quem lidera, estabelecer sucessores. O líder deve conhecer o seu tempo, sabedoria e força, ser vigilante. Os objetivos específicos de cada tópico da lição: o primeiro é saber que Josué foi sucessor de Moisés. 2. Compreender a importância do líder certo no tempo certo. 3. Apresentar a pessoa de Josué. Estudaremos a respeito da liderança do homem que sucedeu a Moisés, Josué. Por ter ajudado a Moisés durante muitos anos, Josué estava bem preparado para assumir o comando da nação. As mudanças na liderança são comuns em muitas organizações. Nestas ocasiões, uma transição suave é essencial para o estabelecimento da nova administração. Isso não acontece a menos que novos líderes sejam treinados. Caso você ocupe uma posição de liderança, prepare alguém para assumir o seu lugar. Então, quando você partir ou for promovido, os negócios serão realizados eficazmente. Se você desejar ser um líder, aprenda com os outros, a fim de estar pronto para quando a oportunidade chegar. Os pontos fortes e êxitos do assistente sucessor de Moisés. Dois, com mais de 20 anos de idade, que saíram do Egito e viveram para entrar na terra prometida. Guiou os israelitas para entrarem na terra que Deus lhes prometera. Brilhante estrategista militar. Tinha fé para pedir
a Deus orientação nos desafios que enfrentavam. Lições de vida. A liderança efetiva costuma ser produto da boa preparação e engajamento. As pessoas nas quais nos espelham exercerão influência sobre nós. A pessoa comprometida com Deus nos proporciona o melhor exemplo. Texto bíblico. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhe dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra, os heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem um bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviareis, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te produzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Introdução. Josué foi um líder bem-sucedido, razão pela qual sua trajetória tem sido um referencial de inspiração para muitos que almejam êxito em sua liderança. Ele recebeu a honra de suceder Moisés e a grande responsabilidade de ajudar os hebreus a entrarem na terra prometida. Nesta lição, vamos refletir a respeito da liderança de Josué, extraindo lições fundamentais para aqueles que exercem algum tipo de liderança, ou que futuramente vão exercer. Primeiro, o sucessor de Moisés. Uma escolha divina. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Deus. É importante ressaltar que foi o Senhor quem fez essa escolha. Ao perceber que os dias de sua vida estavam se findando, Moisés pediu ao Senhor que apontassem aquele que seria o seu sucessor. Põe um homem sobre esta congregação. A preocupação de Moisés não foi com a sua permanência como líder, mas como povo de Deus, para que não se tornasse como ovelhas que não têm pastor. Essa é mais uma atitude admirável de Moisés. O Senhor ouviu a petição do seu servo e o incumbiu de conduzir Moisés até o sacerdote, confirmando-o como seu sucessor. Josué não foi uma escolha de Moisés, mas de Deus, o que lhe garantiu êxito em toda a sua trajetória como líder de Israel. O líder deve ser chamado, ungido, primeiramente pelo Senhor. Não adianta ter unção dos homens e não ter a do Todo-Poderoso. 2. A continuidade da história. O Senhor deixa claro que, por mais importante que viesse a ser a liderança de Josué, ela seria a continuidade
de uma história já em andamento, na qual Moisés já havia contribuído. Aprendendo com esta verdade que um líder escolhido pelo Senhor não pode tentar apagar a história daqueles que lhes antecederam, mas infelizmente, de modo errôneo, é o que temos visto na atualidade. 3. A lealdade de Josué. Fidelidade é uma marca importante de uma liderança e um dos caminhos para o sucesso. Lealdade tem relação com honestidade, verdade, sinceridade, compromisso com as alianças firmadas e respeitabilidade. Todo líder é desafiado a ser leal a Deus, aos seus princípios, aos seus líderes e liderado. Vamos para o capítulo 2. Tópico 2. O líder certo no tempo certo. 1. Quem foi Josué? Não encontramos na Bíblia muitas referências a respeito da família de Josué, mas sabemos que ele era filho de Num. O seu nome, Jeoshua, significa Jeová é a salvação, e tem a mesma forma grega como Jesus. Josué se chamava Oséias, e Moisés mudou o nome dele por ocasião do envio dos espias à terra de Canaã, e certamente essa mudança tem relação direta com a missão para a qual ele foi designado por Deus. 2. Josué e o seu tempo. Os desafios de um líder, que um líder enfrenta, sempre são inerentes ao tempo em que ele vive. E isso não foi diferente. Isso não foi diferente. O primeiro obstáculo que Josué teve de enfrentar foi o Rio Jordão, que estava à sua frente. Mas Deus o fez vitorioso, confirmando e aprovando sua liderança. 3. Josué, o líder certo na hora certa. O tempo no qual Josué esteve à frente de Israel exigiu um líder com suas características e com seu ímpeto de guerra. O povo e a história pertencem a Deus, e isso implica em afirmar que é Ele quem os controla, dispondo de totais condições para agir como e quando desejar. Terceiro tópico, a pessoa de Josué. 1. Josué e sua família. Já vimos algumas características da pessoa e da liderança de Josué, mas há algo que ainda precisa ser destacado. A forma como ele liderou a sua família não sabemos o nome da sua esposa e nem dos seus filhos, contudo sabemos que eram tementes a Deus, pois ele mesmo afirmou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante da escolha e afirmação de Josué, o povo reafirmou o compromisso também de servir somente ao Senhor. 2. Josué e suas imperfeições. Diante do chamado do Senhor, Josué teve muitas incertezas e até receios, pois o Senhor confirmou seu chamado dizendo: esforça-te e tenha bom ânimo. As incertezas e receios não são sinais de fraqueza, mas mostram a sua humanidade e a consciência de suas limitações. 3. Josué não consultou a Deus. Outro fato que evidencia as imperfeições de Josué foi quando ele não consultou ao Senhor e fez uma aliança com os gibeonitas. Contudo, acreditamos que seu maior erro foi não ter preparado um sucessor. Grandes líderes preparam e deixam sucessores. Moisés deixou Josué, Elias a Eliseu, Eliseu a Ageu. Jesus deixou seus discípulos e Paulo preparou e designou a Timóteo, que por sua vez confiou a homens fiéis e idôneos. Depois da morte de Josué, instalou-se um terrível período de apostasia e idolatria.
Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Conclusão. Muitas eram as qualidades de Josué. E o legado que ele deixou para as próximas gerações. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa em um tempo específico, e aceitou, juntamente com a sua família, servir a Deus com fidelidade e integridade. Hora da revisão. Quem escolheu Josué para ser sucessor de Moisés? 2. O que garantiu o sucessor de Josué em toda a sua trajetória? Cite uma marca importante de uma liderança. Qual a primeira referência que a Bíblia fez a Josué? Qual o significado do nome Josué? Que lição maravilhosas, meus queridos. Aprendemos muito sobre liderança, que é um ponto muito importante. Até nas organizações precisamos de grandes líderes, os líderes amorosos, respeitosos, compromissados com os deveres, tanto da organização quanto das igrejas. E fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.